Olá, aqui é Sandro San com TH. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu nunca falei aqui com vocês. E, aliás, eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre saúde, sobre cuidados com pessoas idosas, cuidados de pacientes em fim de vida, eutanásia. É um pouco do meio em que eu vivo e eu acho que pode ajudar aí muita gente. Eu sei que é um pouco diferente do que eu costumo falar, do que eu costumo abordar aqui no meu canal, mas eu espero que vocês gostem. É isso, eu sei que eu não vou agradar todo mundo, mas hoje eu vou falar sobre a eutanásia. Eu já quero assim, né, de cara falar que eu não quero polêmica, eu não vou falar sobre o que eu acho de eutanásia, se a eutanásia é bom, se ela não é bom. Eu acho que a eutanásia ela compreende muitos aspectos, né, religiosos, filosóficos, enfim, da vida das pessoas. Eu acho muito complicado debater sobre isso. Então, assim, eu vou falar sobre eutanásia, mas mais de uma forma, assim, um aspecto legal e burocrático desse ato aqui na Bélgica. Para quem já me segue, sabe mais ou menos, eu sou enfermeira formada no Brasil, mas eu fiz a minha equivalência de diploma aqui na Bélgica e eu trabalho com pacientes em fim de vida e tô acabando agora a minha especialização em cuidados paliativos. Sobre eutanásia, eu já acompanhei vários pacientes que foram eutanasiados e apenas 3 eu acompanhei mais de perto. 2 eu fui convidada a participar do momento final ali como amiga desse paciente e a terceira que foi agora há poucos dias eu fui como enfermeira ajudante na eutanásia. É isso. Em resumo, introduzindo, é isso. A eutanásia aqui na Bélgica ela é despenalizada depois de 2002. E uma coisa muito importante também que eu quero falar é que a gente está em dezembro de 2019. Se você está vendo esse vídeo alguns anos depois, eu não sei, algum tempo depois, ele sempre dá uma pesquisada, porque às vezes as leis podem ter pequenas mudanças aí. Então, assim, eu sei que até dezembro de 2009 tudo que eu tô falando tá atualizado, porque eu vejo, né, na minha vida profissional, mas isso pode mudar. Então, assim, a eutanásia foi despenalizada em 2002. Isso quer dizer o quê? Que é um direito do cidadão, do belga? Não, não é um direito. Ele pode pedir esse procedimento, mas ele pode ou não ser aceito. Por quê? Por vários fatores. Porque para ter o direito à eutanásia, você tem que entrar dentro de algumas regras, e porque o médico também ele pode se recusar a fazer. Então, assim, não é um direito, é uma coisa que você pode solicitar e pode ter ou pode não ter. Em 2002 foi criada a primeira lei, ela foi despenalizada e daqui para lá, né, de lá para cá, ela já teve algumas mudanças, mas a mudança maior que teve foi em 2014, quando menor também pode se beneficiar desse procedimento. Até hoje, só 3 menores fizeram esse procedimento aqui na Bélgica, um de 9, 11 e 17 anos também. É um assunto bem polêmico, nem todo mundo aceita, mas eles podem. Depois eu vou falar aqui mais um pouquinho em que situações, né, eles podem. Bom, para uma pessoa ter o direito à eutanásia, tem 3 regrinhas básicas que ela precisa entrar. Primeiro, que não é uma regra, mas tem que ser um ato voluntário, depois de muito refletir, e ela tem que ter repetido várias vezes essa vontade para sua família, para o seu médico, tudo isso, e sem pressão, né, externa, sem pressão da família, ou sem pressão de um amigo, ou sem pressão do momento. Então, assim, isso é uma coisa acima de todas as outras. As 3 regras básicas para uma pessoa para solicitar a eutanásia, ela tem que ser capaz de solicitar e consciente do que ela está fazendo. Então, uma pessoa tem que ter ali consciência. Não pode ser uma pessoa que já tem um estado ali de demência, né, do Alzheimer, de Alzheimer, nada disso. Ela tem que estar consciente. A segunda coisa é que ela tem que estar numa situação de saúde sem saída, né? Ela não tem prognóstico naquela doença e tem um sofrimento físico ou psicológico, né? Ou físico e psicológico. Então, essas 3 coisas são fundamentais. Sem uma dessas, você não pode você não pode usufruir da eutanásia. Isso é muito importante. A eutanásia é um ato médico, só um médico pode fazer. O médico pode ou não fazer, ele também pode se recusar, não tem problema nenhum, não é obrigado nenhum médico fazer a eutanásia. E ele pode se recusar para um paciente, não para outro, ou ele pode ser um médico que ele é ali de base contra a eutanásia. Geralmente eles pedem a presença de um enfermeiro também, porque quem vai pegar a veia, quem vai fazer, né, a primeira ali
os procedimentos mais técnicos e o médico que faz realmente a injeção do produto, né? Então é isso, essas são as leis. Em 2014, como eu falei, que agora que o menor também pode, ele tem que ser um menor emancipado pela lei, e se ele não for emancipado, ele tem que passar por um psicopediatra, alegando que apesar da idade ele já tem capacidade de dizer, né, de decidir por ele mesmo esse procedimento. Mais uma coisa importante é que precisam no mínimo de 2 médicos para assinar, né, alegando que a pessoa obedeceu ali aquelas 3 normas básicas. E se for em urgência, 2 médicos, né, e se a pessoa não tiver em urgência, ela precisam 3 médicos, um especialista naquela doença. O que eu quero dizer também, existem algumas formas de você chegar a fazer essa solicitação. Então, por exemplo, né, uma pessoa jovem que não tem problema de saúde, que só está pensando no futuro, ela pode fazer o que a gente chama de pedido antecipado de eutanásia. Nesse pedido antecipado, ela vai colocar o nome dela, é bem simples, não precisa de muitas coisas, mas assim, ela tem que colocar o nome dela e colocando que se um dia acontecer X coisa na vida dela, ela quer ser eutanasiada. Que X coisa é válida? Se eu ficar em estado vegetal por conta de um acidente ou alguma coisa desse tipo, em algum estado de saúde irreversível. Então, ela vai ter direito? Vai ter direito. Esse pedido, ele é feito e a cada 5 anos ele tem que ser renovado. Então, eu vou lá na minha prefeitura e falo, bom, aqui é Samantha e eu continuo com os mesmos desejos que eu tinha lá quando eu fiz essa primeira vez. Um exemplo, eu fiz e agora faz 5 anos e meio e eu tive um acidente e eu estou em estado vegetativo. Eu posso ser eutanasiada? Vai depender. Se você só fez o seu primeiro pedido e depois aconteceu isso, vai ser muito mais complicado, seu médico, a sua família vai ter que entrar na justiça, enfim. Pode acontecer? Pode, mas aí entra na justiça é um caso à parte, vai depender aí do juiz e de toda a burocracia que um julgamento envolve. Mas outro caso, não, eu já renovei 3, 4 vezes, só que agora tá vencido e eu tive aí um acidente, também estou em estado vegetativo. Eu vou ser eutanasiada? De novo, vai entrar para a justiça. Claro, muda um pouco. O primeiro caso ela só fez uma vez, então assim, pode acontecer de uma pessoa da família não estar de acordo, o marido tudo bem, mas o pai e a mãe não quer, fica muito mais complicado decidir. Mas quando a pessoa já tem esse pedido repetido várias vezes, fica muito mais fácil de aceitar. Mas de toda forma, quem vai fazer isso é a justiça. Não, eu fiz o pedido e eu tô dentro do prazo. Sim, você tá dentro do prazo, teve um problema, você tá em estado vegetativo, a sua família ou seu médico pode entrar com um pedido pro médico e o médico pode resolver fazer ou não a sua eutanásia, não precisa ir pra justiça porque você cumpre tudo o que precisa. Tem também o caso da pessoa que nunca pensou nisso na vida, que é a maioria, né, de nós, nunca pensou nisso na vida, mas chega num momento ali que tá com alguma doença grave, que não tem mais cura, que não tem mais, né, muito por onde ir, que tá tendo muito sofrimento e que pode pedir pro seu médico também. O médico vai avaliar se ele pensa que ela tem ali um tempo razoável de vida, se ele acha que apesar disso ele ainda tem, basta assinatura, precisa da assinatura de 3 médicos, e se ele achar que não, que é uma coisa mais urgência, de 2 médicos também vale. Depois do procedimento da eutanásia, o médico tem que mandar esse dossiê dessa pessoa para um outro comitê, e esse comitê também tem que validar dizendo que tudo foi feito de acordo. Então é muito importante que tudo seja feito de acordo, porque passa por um comitê antes da eutanásia e um comitê, né, depois da eutanásia em si. Parece muito tranquilo, mas não são todos os médicos aqui na Bélgica que aceitam. Tem muito médico que não é de acordo, tem muito profissional da saúde. Eu sei que quando a gente fala aí no Brasil, fala, nossa, na Bélgica é aceito. Mas assim, ainda tem aquela coisa, nem todo mundo. Eu acho que é muito polêmico ainda, é um assunto muito complicado. Eu vejo a cada vez que surge essa palavra eutanásia, cria assim um clima, mesmo dependendo do médico. Não é tão assim livre quanto a gente pensa fora da Bélgica, mas existe. Parece que eu vi ontem que hoje em dia, a cada dia, diariamente 6 eutanásias são feitas na Bélgica, né? A Bélgica é um país bem pequeno, aliás, mas eu acho um número bem razoável. Mais uma coisa que eu quero falar sobre
lei é que a pessoa que é eutanasiada, no seu certificado de óbito não aparece eutanásia, aparece morte natural, por causa de problema com o seguro, né? Porque se a pessoa aparecesse eutanásia, ela não teria direito de algum seguro, alguma coisa assim. Então eu sei que aparece lá como morte natural. O ato da eutanásia em si. Bom, é tranquilo, a pessoa aparentemente não sente nada. Geralmente ela tá rodeada pela família dela, pelas pessoas que ela gosta, então ela tá na cama ou no sofá. Eu nunca vi com a pessoa sentada, sempre vejo com a pessoa deitada, mas por que não? Então ela tá deitada, é colocado um acesso venoso nela, com solução fisiológica, e 3 medicações são aplicadas. Eu não vou falar aqui o nome das medicações, né, não sei porquê, mas não vou falar. Então, primeiramente é feita uma sedação leve nessa pessoa, e essa pessoa já dorme. Importante, antes de aplicar essa sedação leve, o médico tem que falar para a pessoa: você tem certeza que você quer ser você, né? Porque daqui para cá, daqui para lá, não tem mais como voltar atrás. Então essa pessoa confirma novamente oralmente que ela tem certeza. Não tem problema nenhum se ela resolver nesse momento falar: olha, não quero mais, desculpa. Então ele coloca essa sedação. Essa sedação, a pessoa já tá dormindo. Tem médico que deixa mais tempo para conversar com a família, depende, tudo depende de como a família aceita a eutanásia, de como foi todo esse processo. Eu já vi médico que faz uma atrás da outra, eu já vi médico que deixa um pouco mais, então assim, não tem um tempo preciso. Mas tem essa sedação leve. Depois, em segundo lugar, ele aplica um produto para deixar a pessoa em coma profunda, é muito usado em anestesia. E depois, né, em terceiro, que é que ele aplica o medicamento que causa parada respiratória lá, né, é um paralisante neuromuscular. É a mesma que eles usam nos Estados Unidos para injeção letal. Então, assim, às vezes pode durar meia hora, 40 minutos, até 2 horas. Tudo vai depender de como o médico que tá ali vai gerir esse procedimento. Acho que é isso. O que mais eu também queria falar? Que aqui na Bélgica é aceita essa eutanásia, que acho que é eutanásia ativa, né, que fala, mas não é como acho que na França, que tem o suicídio assistido, que o médico entrega para a pessoa um potinho, né, um líquido, uma quantidade da substância, e a pessoa ela vai ingerir no momento que ela preferir, perto de quem ela preferir, então ela faz sozinha, né, esse procedimento. Aqui não existe isso, aqui realmente o que existe é a eutanásia ativa. Eu vou dar uma lida aqui para ver se eu faltou falar mais alguma coisa. Sobre os menores eu já falei, né, que os menores são aceitos, e que é isso também, apesar de que, né, foi como eu acabei de dizer, como a gente vê que é muito livre, mas não é. Tem muito caso de eutanásia que é muito complicado de julgar. Por exemplo, teve um caso de uma senhora de 98 anos que ela tinha perdido os filhos, já tinha perdido a família, e ela entrou com um sofrimento psíquico. Por quê? Porque ela estava cansada de viver, ela falou: já não tenho mais ninguém, e ela teve o direito à eutanásia. É muito complicado avaliar uma pessoa que está sofrendo psicologicamente, né? É muito mais fácil avaliar quando o sofrimento é físico, quando uma pessoa tem uma doença terminal. Agora, a doença psíquica é muito mais delicado de se avaliar. Então, muitas vezes o médico também corre desses casos, porque ele quer, né, ele não quer ter problema pro futuro ali dele. E outro caso também muito complicado são casos de demência, de Alzheimer. Por quê? Porque muitas pessoas fazem o pedido antecipado falando em caso de doença, em caso de estado de vegetativo, em caso de doenças desse tipo. Só que tem um pormenorzinho. Por quê? Tá provado que muitas pessoas que entram com pedido de eutanásia, a maioria não chega ao fim. Algumas porque morrem antes, sim, e algumas porque desistem ali no meio do caminho. Eu vou falar um caso que minha professora contou essa semana. Eu não conheço essa pessoa, mas ela acompanhou esse paciente. Era um paciente que tinha uma doença que eu não vou falar porque eu não quero estigmatizar as pessoas que têm essa doença, mas ele tinha uma doença degenerativa,
E ele já estava ali nos cuidados paliativos, já fazia algum tempinho, e ele, toda vez, ele falava, não, eu quero eutanásia, eu quero eutanásia, eu quero eutanásia. Era um senhor muito consciente, muito seguro de si. Um dia antes da eutanásia, ele fez uma recepção na casa dele, e um amigo que estava sempre presente com ele nas consultas, falou para ele, poxa, eu tô triste. Não é só pela sua partida, mas você tem tanta coisa para ensinar, você é um cara tão inteligente. E isso deu um clique nele. Esse senhor, ele era pintor de parede, e ele falou, não, peraí, eu não quero mais, não agora. E ele foi trabalhar como voluntário para pessoas, para jovens, ensinando a profissão dele, né, que era pintura. E depois ele ficou 6 meses, aí o estado de saúde dele realmente rebaixou muito, e ele falou, não, calma lá, agora eu quero eutanásia. Então, assim, o que eles alegam é que uma pessoa que em estado de demência, mesmo que a vida inteira dela, ela disse, não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, naquele momento ela não tem mais consciência do que ela quer ou do que ela não quer. Então, geralmente, a eutanásia não pode mais ser feita assim que a pessoa já começa a ter, eu vou falar demência, mas, né, o Alzheimer, a demência, bom, tem lá todas as diferenças, mas enfim. Quando essa pessoa deixa de ser consciente. Eu não vou dizer que nunca teve nenhum caso de eutanásia aqui com pessoas com Alzheimer, porque teve, mas aí é aquilo, já não é mais um caso assim, já não é mais rápido, não é o médico que decide que vai, tem que passar julgamento, e aí cria aquela certa polêmica também. E é isso, acho que eu falei aí agora tudo que eu precisava e tudo que eu queria falar. Bom, acho que eu não esqueci nada. Se você quiser deixar algum comentário, pode deixar embaixo. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar também, que eu tento responder na medida do possível. O que eu não gostaria de ter polêmica falando sobre se tá certo, se não tá certo, se tá errado, se não tá errado. Eu acho que é muito complicado, foi muito complicado para mim quando eu cheguei aqui na Bélgica, isso tudo me parecia muito frio, mas quando eu tô ali em contato diário com a morte, com pessoas que têm ali a morte tão próxima delas, eu acho que me sensibilizou de alguma forma, me fez ver diferente o que antes eu acreditava, começou a cair um pouco por terra. Então, assim, evitar julgar, evitar, né, comentários desnecessários. É isso. Um beijo, muito obrigada. Tchau, tchau.